por favor. Vou tentar, vou tentar. Prazer estar com todos aqui, com o Luciano que fez essa prece linda. Obrigado, Luciano, esse irmão querido. A todos que estão aqui, nós possamos buscar aquele que é o divino intermediário de Deus, a inspiração para essas reflexões. Quando a gente fala de Livro dos Espíritos, e hoje especificamente, né, sobre o capítulo que fala sobre as leis morais, e especificamente hoje sobre a liberdade de consciência, não, um pouquinho antes, liberdade de pensar e liberdade de consciência, né? Nós estamos dentro de um ponto que é fundamental nos dias de hoje, que é a questão da liberdade. E aí ele vem colocar aqui, de forma muito precisa, até onde nós temos liberdade, até onde nós podemos ir com a nossa liberdade. A questão 833 fala assim, vamos lá, está aí na tela para todo mundo. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Então, Allan Kardec queria saber se tem alguma coisa que possa nos limitar, que possa criar barreiras, que possa criar uma dificuldade para a gente se movimentar no sentido do pensar. E a resposta vem rápido, no pensamento. É no pensamento que a gente tem total liberdade. E a nossa sociedade, não é? A sociedade, essa sociedade moderna, essa sociedade da tecnologia, ela está colocando a nossa liberdade de pensar numa condição ímpar, que nós nunca tivemos na sociedade. E ela está também nos ditando limites, porque a partir do momento que eu tenho liberdade para falar, eu tenho que pensar sobre como as outras pessoas vão reagir. Nós vamos fazer um pequeno exercício aqui agora para vocês entenderem aonde Allan Kardec queria chegar. A questão é a seguinte: se uma criança nascesse e desde o primeiro dia que ela nascesse, ela fizesse somente o que ela gosta. Pensem aí, uma criança que nasce e até chegar à idade adulta, eu não vou colocar 18 anos, eu vou colocar 25 anos, que eu acho que é a idade da maturidade. Quando chega a 25 anos, esse ser humano só fez o que gosta. Alguém aqui consegue perceber o quão livre ele vai ser? Alguém aqui consegue imaginar se ele vai ser realmente totalmente livre? Ou tem alguma coisa que está dificultando a gente achar que ele vai estar totalmente livre? Pode levantar a mãozinha, pode ligar o microfone, falar. Eu fico muito satisfeito de participarem. Nossa, quanta gente. Ô, Celinha, organiza aí, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo, tá um barulho muito grande. Faz a pergunta de novo. Ó, a pergunta é, na verdade, uma proposta de reflexão. Uma criança recém-nascida, até os 25 anos, ela só fez o que gosta. É um ser humano totalmente livre? Eu acho que não. Ixi, a Dona Maria está achando que não. Por que, Dona Maria, ele não seria livre? Ele só fez o que gosta. Nem tudo que você faz é bom, né? O que você gosta é bom, né? Tem um limite, né?
Ah, Eu você está penso pensando na forma como ele agiu com o outro, é isso? também. Entendi. Mas e se ele tivesse no deserto, numa caverna, sozinho? Eu penso que não, não continuaria não sendo bom para ele, né? Não sei. É porque a gente tem que pensar que tudo na vida a gente não vai fazer só o que gosta. Então, é isso. Eu gosto de comer, mas alguém gosta de limpar? Eu gosto de comer, mas alguém gosta de fazer? Né? Então tem aqueles que gostam de fazer, mas não gostam de limpar. Tem aquele que gosta de comer, mas não gosta de fazer. Sempre tem alguma coisa que a gente não gosta. E nós, se vivêssemos somente com aquilo que nós gostamos de fazer, nós seríamos escravos da nossa vontade. Porque eu só faria o que eu quero. Mesmo que eu estivesse sozinho numa caverna, eu só vou fazer o que eu quero. Eu sou escravo da minha vontade. Eu não faço outra coisa senão aquilo que eu gosto. Então, percebam a- o tamanho da dificuldade que é refletir em torno da liberdade. Mas a Camila está com a mãozinha levantada aqui. Fala, Camila. Oi, boa noite. Essa colocação me lembrou muito sobre aquele ditado, né? Liberdade não é libertinagem. E aí, quando a pessoa confunde liberdade com fazer o que quer, na verdade, ela está presa a esse impulso, né? De justamente de fazer o que quer e não pensar necessariamente nas consequências. E é mais do que libertinagem. O exemplo que nós estamos dando daqui é só fazer o que quer. Só o que a vontade manda. Ele não pensa em outra coisa senão naquilo de atender à própria vontade. Então você se torna um refém ou um escravo da sua própria vontade. E aí os grandes filósofos dizem que livre é aquele que pode se escravizar. Porque você só vai ser livre se você puder dizer não a algumas coisas. Não a uma vontade, não a um comportamento, não a uma sugestão. Então, eu sou livre quando eu posso dizer não. Imagina se eu fizesse só o que os meus desejos me mandam fazer. Eu não chegaria aos 20 anos. Se eu fizesse somente aquilo que me agrada, nós chegaríamos numa situação que é: eu vou me agradar, eu vou atender a minha vontade, mas o outro não vai ser respeitado. O outro não será alvo dos meus interesses. Então, eu escravizo o outro para que eu atenda a minha vontade. Eu não quero nunca trabalhar. Então, se eu não quero trabalhar, alguém vai ter que trabalhar para mim. Entenderam como funciona a relação? Eu sou livre para não pensar. Tá bom, então eu não quero pensar em nada. Tem consequências. Eu quero ser livre para gostar de quem eu quiser. Tá bom, mas tem consequências. E nós temos que pensar na liberdade de uma forma absoluta. E aí, eles respondendo aqui que o pensamento é esse lugar. Tá bom, mas eu estou sozinho. E se eu quisesse viver numa caverna, eu teria que ir para lá só com aquilo que eu possa produzir. Então eu tenho que ir sem roupa, eu tenho que ir sem nenhum tipo de apetrecho que outros tivessem feito, porque senão mostraria que eu sou dependente deles. Então eu tenho que ir lá como eu vim ao mundo e viver nessa caverna a partir daquilo que eu criar.
Vocês conseguem imaginar que tipo de homem que viveria nessa caverna? Nós estamos voltando mais ou menos uns 40 mil anos atrás. Ah, Daniel, mas há 40 mil anos atrás a gente não era tão livre assim. É porque agora a gente está pensando em sociedade, a gente está pensando em relação. Então, liberdade, ela tem a questão da relação. Sozinho, ok. Mas na relação eu tenho responsabilidades. Então, liberdade e responsabilidade, elas andam de mãos dadas. E aí, ele vem e diz assim, Allan Kardec, 834, é responsável o homem pelo seu pensamento? Olha, ele juntou a responsabilidade aí. Então, ele tem toda a liberdade? Tem, dentro da cabeça. Aí a sociedade põe limite. Qual o limite que a sociedade põe? Racismo é crime. Misoginia, né, que é não gostar das ações das mulheres na sociedade, é também crime, não é? Homofobia, ter aversão ou não gostar daqueles que não professam o sexo masculino ou feminino, ou se relacionam com sexos iguais. Isso também é um crime. Aí a sociedade diz esse limite. Mas dentro da minha cabeça, eu continuo sendo racista, eu continuo sendo misógino, eu continuo sendo homofóbico. Então aqui dentro não existe limite. Aí ele tem que associar a questão da responsabilidade. Por isso ele pergunta. Então, aqui, pensando o que eu quiser, né? A sociedade proíbe que eu seja racista, mas eu passo pelo negro e eu coloco todo o meu desamor, todo o meu ódio por um negro nos meus pensamentos. Eu sou responsável por isso? Aí a resposta tem que ser com aquele que é o Criador. Perante Deus, é. Então a gente responde a Deus. Eu não respondo a Jesus, eu não respondo ao Dr. Bezerra de Menezes, eu não respondo ao meu benfeitor, eu respondo a Deus. É Deus que vai analisar o que você está produzindo dentro de você. Porque a partir do momento que eu olho para o outro e não percebo nele um filho de Deus, um irmão, eu já estou com um problema seríssimo. Porque eu vou escolher quem eu vou amar, eu vou escolher quem eu vou me relacionar, eu vou escolher com quem eu quero ajudar. Então a gente começa a fazer aquilo que a gente chama de sectarismo, a gente começa a separar a sociedade em grupos. Aí a gente se separa em cidades, a gente separa em estados, a gente separa em países, e os países estão em guerra. Porque é a minha nação contra a outra nação, o meu pensamento contra... É disso que nós estamos falando aqui, que Allan Kardec está tentando trazer para nós, que sejamos responsáveis com aquilo que a gente produz como pensamento. Um simples pensamento. Ah, mas foi só uma crítica. Cuidado. Daniel, mas você consegue? Ah, olha para mim, gente. Não precisa perguntar isso, não. Nós estamos falando aqui do que Jesus nos falou. Nós estamos falando aqui do que os emissários de Jesus falaram. São lições para nós, para que a gente possa ir polindo, a gente vai tirando essas escamas que estão aí nos impedindo de mostrar quem nós realmente somos, herdeiros de Deus. A resposta continua: somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ou seja, só Deus vai analisar totalmente o meu pensamento, as minhas intenções, os meus sentimentos. Ele o condena ou absolve. Não é que Deus é um juiz e está lá esperando a Celinha errou, opa, pum, vai passar o pão. Né? Não, vai para as trevas. Não, vai para... Não é isto. É que existe uma justiça divina, existem essas leis, por isso nós estamos estudando aqui
a lei de liberdade, não é? E essas leis, elas funcionam de forma harmônica. A partir do momento que eu firo a lei, a minha consciência me chama a responsabilidade. Daniel, mas tem gente que nem sabe que está fazendo errado. Será que é possível alguém falar assim, eu não sabia? Eu acredito que não. É. Se nós voltarmos aí alguns séculos atrás, é possível que alguém diga isso. A gente vivia numa localidade, você tinha acesso a poucas pessoas e o mundo que você conhecia era o da sua comunidade. E tinha lugares que nem jornal chegava, não chegava sinal de rádio, não é? Então a gente tem que imaginar que o mundo, ele se transformou, é um mundo onde a liberdade ampliou-se, não é? A gente entra aqui, ó, faz um comentário aqui, não é? Tem um montão de vezes que a gente vê isso na internet aí. Você entra lá no comentário e faz um comentário. Nossa, não gostei do óculos da Celinha. Não tem nada... Ô, Celinha, brincadeira, tá, Celinha? É. Não tem nada a ver com aquilo que está sendo tratado. Mas eu quero ter a liberdade de conversar, de falar aquilo que está na minha cabeça. Você tem liberdade, mas você vai ter responsabilidades. Tá? Então, tem a Célia aqui querendo falar e tem mais uma pessoa. Organiza aí, Celinha. Pode a pessoa falar antes, eu não estou vendo outra pessoa, não. Não está aparecendo para mim. É só você mesmo, Celinha. Acho que sou só eu mesmo. Então fala. Pois é, eu estava pensando, enquanto você comentava, que a liberdade, o reflexo dela vem rapidamente no tempo, né? Então, quando a gente faz o que gosta, ou faz o que quer, ou escolhe, o reflexo disso vem logo. Então, a gente pode, mesmo há não sei quantos anos atrás, quando a gente estava mesmo no início, a primeira vez pode ser que a gente tenha escolhido mal, sem saber. Mas logo depois, alguma coisa já apareceu de consequência do que a gente escolheu. E aí, logo, a gente já vai perceber que tem alguma coisa errada nessa escolha. Sim, sim. Eu concordo com você. Mas, Celinha, quanto mais a gente volta no passado, mais difícil é você ter uma liberdade e uma capacidade de analisar o todo. É cada vez mais difícil. Posso dar um exemplo para vocês muito claro. Na Idade Média, um feudo tinha em torno de 30 quilômetros. E as pessoas só conheciam o que estava ali dentro do feudo. Ninguém sabia mais nada. Qualquer informação que fosse trazida, era trazida ou por um mercador, ou pelo dono do feudo, ou pelo padre. Então, assim, você tinha informações muito limitadas para você poder analisar o todo. Hoje, olha o que nós temos. Nós temos a internet. Né? Se alguém quiser procurar sobre racismo aqui, procura na internet e você vai encontrar uma infinidade de informação sobre racismo. Você pode estudar pela internet, você pode se formar dentro dessa área com pensamento crítico ou com pensamento racista. Então, você quer dizer que a informação, como a informação hoje é maior, a chance nossa de errar é menor. Deveria ser, mas não está sendo, porque eu só faço o que eu gosto, eu só faço o que eu quero. Esse que está sendo o grande problema. Nós continuamos como há 40 mil anos atrás, fazendo só o que eu quero, só o que eu gosto. Então eu entro na internet para fazer o que eu quero. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente está num veículo tão grande que fala para tantas pessoas fazendo só o que eu quero.
Eu quero criticar o óculos da Cecilinha. Eu vou criticar. Eu não estou preocupado com a repercussão que vai estar isso. Nossa, mas a Cecília estava fazendo uma palestra. Não me interessa, eu não gostei do óculos dela, eu quero falar. Eu tenho a liberdade de falar. Gente, a gente tem essa liberdade, mas as responsabilidades, elas aumentaram muito, muito. E a sociedade está mostrando para nós que não é tudo pode, não. Porque as pessoas, há 2, 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, estavam achando que tudo podia. E agora estamos percebendo que não é bem assim. Existe limite para as nossas ações sociais. Mas tem a Maria querendo falar aqui e parece que tinha mais uma pessoa. Eu quero perguntar sobre, assim, sobre a questão, né? Porque a primeira pergunta, né, ele está falando sobre, ele colocou o homem, né? Mas ele está falando do pensamento, né, dando a ideia do espírito, né, que é o espírito que pensa, né, falando para a gente aqui, né, quando ele fala assim, ó, haverá um homem, alguma coisa, que assim, eu fiquei confusa nisso aqui, todo constrangimento pela qual goza de absoluta liberdade, ele está falando do homem, mas aí logo Kardec vem falando, o espírito vem falando, né, o homem não, mas o espírito sim, né, o espírito, ele tem essa liberdade, né, sem limite, né? O pensamento ele é sem limite. Então, dependendo de formação hoje, atual assim, igual você está colocando, informação de internet, de livros, né? Porque ele está falando do espírito, o pensamento do espírito. O espírito, antes de ter essas questões, né, materiais hoje em dia, informações mais, né, mais claras, o espírito já pensava. Ele está falando do espírito, que o espírito, a capacidade do espírito de pensar é muito além. É isso que ele está falando aqui, né? É uma pergunta ou uma Dependendo afirmação? de conhecimento, não. Aqui, no caso, assim, eu levo para o lado de fazer o bem ou o mal, igual você deu, acho que um ponto aí também nesse sentido. De você fazer coisas boas, não, porque a gente sabe que o pensamento, né, quando o espírito pensa, ele cai naquela questão dos fluidos, né? Vai, né? Acho que você está se Levando aí. alongando nesse pensamento e a coisa aqui tem que ser mais focada. Deixa eu te falar, Alessi. Ele está falando aqui de pensamento. E para nós, espírita, pensamento só pode ser espírito, encarnado ou desencarnado. Porque os animais não Assim, pensam, não é? Não como nós pensamos, pensando que somos individualidades, somos capazes de refletir sobre o que nós pensamos e com o que nós agimos e o que os outros recebem. É nessa interação que ele está falando. Então, a liberdade que você tem é só dentro de você. Total liberdade só dentro de você. sim, do espírito, né? Fora, eu não acho que não tem que ficar falando de espírito, porque somos espíritos, né? Na questão 833, isso já está consolidado dentro da doutrina, né? Vocês já estudaram aqui 833 questões, então o espírito já está consolidado para nós. Então, pensamento é uma questão do espírito, não é do corpo. Então, quando ele fala homem aqui, ele fala do espírito encarnado. Né? O espírito encarnado ou o espírito desencarnado é sempre espírito. Não tem outro ser que pense que senão o espírito. Aí os outros seres não são espíritos, são princípios espirituais. A gente precisa ter isso bem claro na mente. Tá? Então, falar de homem aqui, ele está falando do ser humano e ele está falando de espíritos encarnados ou desencarnados. Tem liberdade só dentro da cabeça. E nós temos responsabilidade expressando esse pensamento ou não. Ah, Daniel, Sim, porque mas eu sou sim, racista, mas eu não me expressei. Não mudou nada. Não mudou nada. Quando você encontra com uma pessoa, o que você vê? Né? Se eu sou racista, a primeira coisa que eu vejo é a cor da pele. E a partir da cor da pele, eu estabeleço uma relação de amor ou ódio. Isso está dentro de mim. Quantas pessoas a gente vê pela internet aí, não põe a mão em mim? Aí você, por que não põe a mão? Porque ele é negro. A pessoa precisa da ajuda de alguém e fala assim, não ponha, eu já passei por essa experiência, não ponha a mão em mim. Aí você, por quê? Porque é negro.
Assim, nossa Sim. Senhora. Então, assim, Daniel, só para refletir aqui, para me compreender melhor um pouco aqui, quando ele fala que a gente está conversando sobre essa questão, que o homem responsável, né, que está falando pelo pensamento, nós podemos entender nesse sentido, por exemplo, a filosofia espírita, a gente não precisa só encontrar esse tipo de pensamento somente com essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Ela pode também, por exemplo, como pensamento, como nos sentimentos, como os valores que carregamos conosco, como a nossa memória, isso tudo são pensamentos, né? Podemos entender desta forma? São Não, formas de pensamentos, vamos sentimento é dizer uma assim. coisa, memória é outra, pensamento é outra. Pensamento, ele vai chegar aqui na liberdade de consciência. E olha o que ele está falando. Lá na 835, será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Então, mas assim, por exemplo, o sentimento, você sente, né, numa forma do espírito sentir, você sente, aí você pensa em algo, não são formas de pensamento, não? Não poderia ser isso? O pensar é a atividade do espírito. E aí, essa atividade do espírito, o pensar como atividade do espírito, ela gera sentimentos. Então, esses valores que nós Bons ou carregamos, isso que eu ruins, quero dizer. bons ou ruins. Então, o Sim, pensamento é que dirige, né? O pensamento é o veículo. Então, a gente materializa aquilo que nós somos através dos pensamentos. Então, não tem os, jeito da Leci ser algo diferente daquilo que ela pensa. assim, isso que eu estou falando, esses valores que nós carregamos são formas de pensamentos, não é isso? E isso geram formas, pensamentos. Uma É delas isso. é essa. Eu sinto uma coisa e eu gero formas, pensamentos. Os espíritos são atraídos pelaquilo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelaquilo que nós vibramos, porque isso cria um campo vibratório. Isso cria um cheiro, tá? Isso cria uma luminosidade em torno de nós. Isso cria uma gravidade em torno de nós. Isso é que atrai os espíritos. Nós somos atraídos exatamente por essa questão eletromagnética. Nós somos, assim, atraídos pelas energias que nós vibramos. Mas, Celinha, puxa só a resposta aqui da 835. Aí, olha o que os espíritos respondem, para deixar bem claro para a Leci aqui. A consciência é um pensamento. Então, quando eu estou refletindo sobre o que eu estou fazendo, que é a consciência, né? Eu fiz uma ação. Quando eu reflito sobre ela, é exatamente um pensamento. Olha lá. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, consciência eu tenho que desenvolver, porque se eu não tenho elementos para ter uma reflexão, né, consciente sobre... Vou continuar no racismo aqui, né? Se eu estou vivendo numa sociedade antes de 1888, que era uma sociedade brasileira escravocrata, pode parecer para nós que o escravo é uma coisa natural. E eu concordo com isso. E alguns vão dizer assim, mas eu trato bem o meu escravo, julgando que eu estou tratando ele diferente porque, mesmo ele sendo escravo, eu trato ele bem. Entender aonde está o perigo? Porque eu preciso de elementos novos para refletir novas coisas. Então, o que nós temos de melhor? Quais são os melhores pensamentos que nós temos para refletir sobre tudo que nós vivemos, tudo que nós estamos organizando em termos de sociedade? É Jesus. Se Daniel, mas são tantas coisas que Jesus falou, não é verdade. Daniel, mas nós temos 4 evangelistas. Lá, os evangelistas, eles descreveram aquilo que eles achavam mais importante sobre as experiências que Jesus viveu. Então, eu vou refletir com vocês aqui uma coisa. O pensamento do Cristo pode ser resumido em 2 mandamentos, e que já estavam no Antigo Testamento.
Alguém se lembra quais são os 2 mandamentos que resumem todo o pensamento do Cristo? Eu posso falar, mas eu gostaria que alguém falasse. Daniel, 2 mandamentos os maiores. Os 2 maiores mandamentos, quais são? Amar a Deus. Ah, Deus, seu Deus. Beleza, vai lá, Celinha, por favor. Não, vai lá, Bruno. Por favor, Bruno, me ajuda aí, Bruno. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Com toda a sua força, e a seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Né? Pronto. O Bruno já sabe o pensamento de Jesus. E quem de nós não sabe sobre isso? Isso está desde o Antigo Testamento. Nós estamos falando de 1.200 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de 3.000 anos já, que nós temos o resumo disso tudo. Daniel, mas não foi o Cristo? Não, isso já estava em Moisés. Moisés ele coletou 613 mandamentos. Não são só 10, não, são 613. Desses 613, foi perguntado a Jesus, qual o maior mandamento? E aí ele disse exatamente isso. Não estão nos 10. Os 10 não tem esses 2 não, tá? Se você olhar os 10 mandamentos, não tem esses 2 não. É amar a Deus todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São 3 amores. O amor a Deus, o amor a você e o amor ao próximo, como você ama a si mesmo. Então, é disso que nós estamos falando. Mas vou deixar o espaço aqui agora para 2 pessoas que querem falar aqui, Celinha. É a Rita e depois a Leci. Então, vamos lá. Daniel, e quando alguém, para justificar uma ofensa que fala para outra, aí diz assim, desculpa, falei sem pensar. Rita, é pior do que não falar nada. Exatamente. Porque se você fala que falou sem pensar, é o que você é. Aí é pior do que pensar, porque o pensar está sendo produzido. Quando a gente fala sem pensar, é que somos nós em essência. É pior do que o pensamento ruim. O pensamento eu ainda posso mudar. Agora, o que eu sou em essência, eu não mudo. Só com muito exercício, só com muito burilamento. Eu acho pior, tá, Rita? Fica aí a dica. Celinha, próximo? Ô, Daniel, é interessante, né? A gente, quando estuda o Evangelho, você falou aí do Velho Testamento, aí eu me lembrei aqui de uma passagem, né? Que o Velho Testamento, Jesus, né, a gente sabe que a maioria das falas dele foi em cima dos Salmos, né? Do Velho Testamento, né? E Não quando salmos. você... Salmos são músicas, né, Lecílio? Cuidado aí, porque ele não se baseou naquilo que já estava escrito, ele se baseou Não, eu tô naquilo que falando, ele não, pensava. não, falando que em cima de um estudo dos Salmos, do Haroldo, ele fala que 90% das falas de Jesus é dos Salmos, né? Ele falou no estudo que tem dos Salmos. Aí, né? Eu vou te dizer que é o contrário. 90% dos salmos está baseado em Jesus. Pode ser a mesma coisa. Daniel, mas como pode se Jesus é depois dos salmos? Só quem é bobinho, né? Porque Jesus é o governador desse planeta e ele está organizando esse planeta há 4,5 bilhões de anos. No sentido, assim, igual, por exemplo, eu te falando do Salmo, porque a última fala de Jesus, quando ele fala, Pai, Pai, porque me abandonaste, está no Salmo, né, no Salmo 2. Sim, várias falas de Jesus estão ele no cita Salmo. porque Por isso as que ele falou pessoas isso. precisavam de referências que estavam lá no Antigo Porque Testamento. ele não tinha doutrina espírita para ele falar, né? Não tinha. Ele parava, ele pegava o Velho Testamento. Mas, assim, voltando só a essa fala que você falou interessante, né? Que você falou quando ele fala. Eu acho que essa fala que ele fala, acho que fala até para os discípulos mesmo, quando ele fala, né? Qual é os 2 mandamentos, né? Eu não sei se é para um rapaz lá, não lembro qual foi essa passagem, mas essa fala.
Engraçado que ele fala assim, tá também no Evangelho. Qual é os 2 mandamentos? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele fala, mas eu vos dou um novo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas como eu vos amei. Mostrando esse amor dele, entendeu? Porque essa primeira fala que está no Moisés é a lei, isso é a lei, né? Isso é a lei. Mas ele vem e traz esta outra proposta, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas como eu os amei, falando para os discípulos, entendeu? Então, que a gente tem que amar o próximo como o amor dele é, entendeu? Trazendo essa ideia para a gente. Acho isso muito bonito, né? Trazendo Entendi. referência a essa fala do Ficou Velho bem Testamento claro. que ele reflete, entendeu? Ficou bem claro o que você quis dizer. E é Entendeu? interessante que a gente tem que lembrar que Jesus, ele tinha que colocar um novo pensamento. Porque todos nós que estávamos ali até a vinda dele, estávamos fixos no que estava escrito nos 5 livros de Moisés. E isso é um problema Sim. seríssimo, porque os pensamentos que estavam ali em cima dos livros de Moisés, eles captavam muito a questão de você ser responsável e ter uma lei que te cobra aquilo que você faz e aquilo que você não faz. E aí Jesus falou assim, olha, vamos transcender a essas leis e vamos pensar na lei maior, que é a lei do amor. É aí que Jesus muda as nossas reflexões em torno de Deus. É o paradigma dessas coisas, né? Porque ele vem Porque trazer essa proposta, né? o grande problema é que nós tememos a Deus, mas nós não amamos o próximo. A gente teme a Deus, mas não ama o próximo. E aí ele está falando assim, não se preocupe tanto com esse antigo pensamento e vamos agora com um novo pensamento. Esse é o pensamento que mudou o mundo. Existe um mundo antes de Jesus e existe um mundo depois de Jesus. Tudo mudou. As instituições mudaram, as relações sociais mudaram, tudo foi mudando em função desse pensamento cristão que está instituído em 2 mandamentos só. Então ele não precisou muito. O que nós amamos no Cristo não é tanto o que ele falou, é muito mais pelo que ele fez. Quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente lê a doutrina, nós temos que sentir o Cristo. Quando Emmanuel fala, eu tenho que sentir o Cristo. Quando o Bezerra fala, eu tenho que sentir o Cristo. Nós estamos precisando entrar nesse pensamento de amor. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Caminho, verdade e vida. Que caminho, que verdade e que vida? Se não o caminho do amor, a verdade do amor, que mais? A vida pelo amor. Esse é o pensamento do Cristo. E que nós precisamos entrar nesse pensamento, porque por nós mesmos, nós agiríamos só como a gente quer. E nós não seríamos livres. Nós seríamos escravos da nossa vontade. Celinha, posso ler mais uma? Claro, você ainda tem bastante tempo. E a gente tem que aproveitar você, porque é tão difícil você poder ter um tempinho para vir aqui. Vamos lá. 836. Tem o homem o direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? E aí, aí nós chegamos num momento que é muito atual, não é? Que nós queremos impor os nossos pensamentos. Nós queremos impor as nossas reflexões, as nossas interpretações. E o que eu disse agora, acabei de dizer agora, que quando a gente lê Moisés, tem que sentir o Cristo. Quando a gente lê qualquer profeta, tem que sentir o Cristo. A gente lê Allan Kardec, tem que sentir o Cristo. A gente lê Chico Xavier, Divaldo, qualquer desses grandes mensageiros, tem que sentir o Cristo.
Daniel, mas como que eu faço isso? É só voltar nos 2 mandamentos. Tudo aquilo que eu ler do Antigo Testamento que não tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo, põe de lado. Começa a ser seletista. Porque a gente lê muito, todos nós lemos muito. Espírita tem o hábito de ler demais. Né? Eu e a Celinha somos devoradores de livros. Mas será que a gente está sentindo? E agora uma reflexão para a minha amiga mesmo aqui, para a Celinha. Quanto nós estamos sentindo de tudo isso que a gente lê? Porque informação, olha, eu estou para dizer que o Hitler tinha mais informação do que a gente. Só que com as informações que ele tinha, olha o que ele fez. E Deus deu liberdade a ele, olha que interessante. Se Daniel, por que Deus não tirou, né? Porque está aqui, ó, tá falando lá, ó. Se o homem não pode impor ao outro um limite, Deus também não impõe. Mas qual é a condição? Eu vou perguntar aqui, qual a maior desgraça que nós poderíamos fazer? A maior desgraça que nós poderíamos fazer é não cumprir as leis de Deus. Ah, mas eu matei o outro. Olha, isso é menos problema. Por quê? Porque primeiro você feriu uma lei de Deus. Então, tudo que a gente faz, primeiro vai ferir a lei ou vai estar de acordo com a lei. Esse é o problema. E é aqui que entra a liberdade de consciência. Fala, Sérgio. Pois é, muito importante o que você está falando, porque a gente se perde. Lógico que a gente tem que ler, estudar, vivenciar tudo, viver a vida, mas a gente se perde em tantas coisas que não são a essência e perde o essencial, porque a gente não se atenta, muitas vezes, a essa essência, que é o amor ao próximo e a nós, ao próximo e a Deus. Então, com isso, a gente fica tanto analisando tanta coisa e vai deixando o essencial. E a gente esquece que os espíritos nos alertaram sempre, e Jesus também. O importante é o que a gente precisa ter? O essencial. E a gente costuma colocar culpa no capeta, né? No diabo, né? As trevas, a gente adora falar isso, as trevas. Gente, a distração é nossa. A gente se distrai com o livro espírita. Eu ganhei uma coleção inteira do André Luiz. Aí a pessoa me falou assim, eu já li. Aí eu falei assim, hã? Eu já li. Li uma vez, basta. E me deu a coleção inteira. Eu falei assim, Jesus Cristo. A pessoa leu. Tá bom, eu já sei. Olha, eu lembro, me permitam citar esse nome, porque para mim é uma referência. E eu tenho a grata satisfação de ter sido criado por ele. José Passini. José Passini, gente. E uma certa vez eu conversando com ele, ele virou e falou assim, eu já li 23 vezes 23 vezes os livros do André Luiz. Quando ele me falou aquilo, ele devia ter uns 70 anos. Ele morreu com 90. Ele deve ter lido mais umas 15 vezes. Isto é um espírito, né? É um companheiro espírita que é referência dentro do espiritismo em Juiz de Fora. E no Brasil. E aí a pessoa fala assim, eu li uma vez, é o suficiente. Por quê? Porque serve como é que chama aquilo antigamente? Falava, era revista de novela, como é que era? Fotonovela, essas coisas que você lê uma vez, porque é para distração. Não, gente, espiritismo não é distração. Os romances do Chico, os romances do Divaldo, Zilda Gama, a nossa queridíssima Ivone Pereira,
não são romances para a nossa satisfação pessoal, para nosso deleite, não é para isso não. É para estudar, para fazer exatamente o que a Celinha está falando aqui. O que ali tem de amor? O que ali tem de amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao próximo? Senão, está tudo errado. Mas tem mais alguém querendo perguntar aqui, Celinha? É a Leia. Fala, Leia. O André, ainda sobre as duas André é leis. o famoso, eu sou só o Daniel. Ai, desculpa. É porque o É que o André sobrenome Pazan, que é o cabeleireiro, é meu irmão. E todo mundo acha que eu sou o cabeleireiro. Eu não sou. Eu sou só o Daniel, amigo da Celinha. Então, é que eu conheço ela da Fundação João de Freitas há muitos anos, aí, desculpa. Mas Nada. ainda sobre as duas leis, né, que Jesus trouxe, sobre Sim. o amor, eu acho que o amor hoje está tão banalizado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o amor de Jesus, dentro do seu conhecimento aí. Em 10 minutos eu não vou conseguir. A Celinha vai ter que me chamar um outro dia para falar disso aqui. Gente, Porque a própria doutrina, eu percebo isso, que a própria doutrina, assim, alguns, né, não são todos, óbvio, alguns palestrantes, assim, falam um pouco sobre esse amor de Jesus, na essência, né, como deveria, na minha concepção, ser falado, né? Leia, e é difícil ainda para nós porque a gente não sente o Cristo. A gente repete o Cristo. Nós temos as frases decoradas do Cristo, né? E essas frases a gente usa para os outros, dificilmente a gente usa para a gente. E essas duas que ele falou, essas duas leis, ou quando Moisés escreveu, com certeza ele estava sendo inspirado por Jesus. Então, quando a gente fala assim, as leis já estavam no Antigo Testamento, mas inspiradas por Jesus, porque não existe um pensamento sublime nesse planeta que não tenha saído dele. Então, se qualquer desses espíritos que a gente lê, pode pegar qualquer livro ali, você vai sentir o Cristo. Não tem como não sentir o Cristo. Se não sentir o Cristo, é porque não está baseado nos 2 maiores mandamentos ou foge aos princípios religiosos que nós sabemos que nos ligam a Deus. Não tem jeito. Então pode voltar lá. Pega o livro dos Espíritos. Se alguma coisa aqui não te levar ao amor, pode colocar de fora. Você, olha, isso daqui não me leva a amar ao próximo. Isso aqui não me leva a amar a Deus. Põe de fora, então. Se você encontrar uma coisa assim, põe de fora. O amor de Jesus está expresso nessa quantidade de informações que nós temos. Está aí expressa. Ele está falando com a gente. Gente, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de Abraão, que é o primeiro patriarca do povo hebreu, nós estamos falando 2.500 antes de Jesus. Mais 2.000 de Jesus, nós estamos falando aí de 2.500 anos só do povo hebreu. E antes, Daniel, os egípcios, os assírios, né? Todos esses povos já eram enviados de Jesus. Eles vieram de Capela para nos ensinar uma religião nova que nós não conhecíamos, nós éramos primitivos. E aí eles trouxeram um pensamento novo de relação com os deuses, ainda que seja adoração, ainda que seja do jeito deles lá, né, bem material, é uma relação que nós aprendemos. Então, olha só, se a gente não olhar para toda essa caminhada da humanidade e não perceber que ali está o carinho de Jesus conosco, cada lição, cada ensinamento, e proporcional ao nosso crescimento intelectual. A humanidade foi crescendo e crescendo junto foram os ensinamentos. A gente fala de Haroldo, a gente fala de tantos outros que estão aqui hoje fazendo reflexões profundas, e elas são profundas. Eu tenho um verdadeiro respeito pelo trabalho do Haroldo, mas não basta isto. Quem ficar só com essas interpretações fica igual uma fechadura seca.
sabe? Aquilo não vai. Precisa colocar os sentimentos. E muitas dessas relações que nós estamos fazendo com o Livro dos Espíritos, com esses outros livros, elas não estão baseadas no sentir. E nós temos que cada vez mais sentir. Então, ler esses livros e não sentir, tem alguma coisa errada. Eu espero que a Celinha, com a fala dela, tenha sido bem claro para todos vocês. Não é? É buscar os 2 mandamentos em tudo que a gente lê. Aonde que está o amor a Deus? Aonde que está o amor ao próximo? Em tudo que a gente está lendo. Porque senão parece que é para o outro. É aquele dedinho assim apontando, é para o meu bem, né, Celinha? É para o meu filho, é para minha sogra. Para a sogra a gente adora, né? A sogra tá precisando. Aquela minha cunhada. E para mim? E eu? O que eu estou fazendo com esses ensinamentos? Eles estão só aqui nos lábios? Eles estão só aqui nos pensamentos? Ou eles já estão se tornando corpo e se tornando parte do que eu faço? Não é? Celinha, deixo com você. Já está chegando o final. Você quer fazer alguma ponderação? Não, pode. Você ainda tem 10 minutinhos. Se Então você vamos dar quiser continuar. 837? Que resulta do embaraço que se opõe à liberdade de consciência. Aí, quando eu impeço o outro de refletir. Aí ele diz assim: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres, né? Caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, eu vou dar um exemplo bem espírita, não é? Qual que é, Daniel? O silêncio é uma prece. A Celinha já está pensando, o que o Daniel vai falar sobre silêncio para a prece? Silêncio de boca, né, que a gente está falando. Porque eu me lembro numa história do Divaldo que ele vai com a Joana de Ângeles num hospital, no mundo espiritual, para ver alguém especificamente que eles iam atender naquele dia, e ele andando pelo hospital e olhando tudo, a Joana vira para ele e fala assim: silêncio, Divaldo. E ele não estava falando nada. E ele fala assim: eu entendi. Era silêncio dos pensamentos. Então, muitas vezes, nós estamos numa casa espírita em silêncio da boca, mas atormentados pelo pensamento. E eu vejo muito isso. Não sei se vocês percebem isso, mas a gente vê as pessoas cada vez mais agitadas. Não é? Por quê? Eu posso colocar uma regra. Você está falando que está errado isso? Não, não estou falando. Eu gostaria de falar, o silêncio do pensamento é uma prece. Né? Assim, deixa o pensamento livre para receber novos pensamentos. Gente, é isso que a gente faz quando a gente vai numa casa espírita, quando a gente senta aqui para estudar, abre a mente para receber novos pensamentos. Ninguém está pedindo para ninguém engolir, não. Não é para engolir, não. É para captar, leva isso para a semana, pensa sobre isso, né? O que eu tenho feito, como eu tenho agido, como eu tenho refletido a minha vida. É para esse sentido que o estudo, a palestra, o conhecimento deveria agir dentro de nós. Não adianta o silêncio material. Nós precisamos do silêncio espiritual. Não adianta a saúde do corpo. Precisamos da saúde do espírito. E eu sempre falo isso. Lázaro foi ressuscitado pelo Cristo, mas teve que morrer. É ou não é, Celinha? Lázaro foi ressuscitado pelo Cristo,
mas ele teve que morrer. Ou seja, o corpo tem fim. E se ele voltou em vida a viver, desculpa, eu não posso dizer que eu tenho certeza sobre isso, mas é porque ele já estava morto. O Lázaro tinha uma morte dentro dele, que pode não ser essa morte material, mas tinha alguma coisa que dentro dele estava morto que precisava reviver. É nesse sentido que nós precisamos lembrar que os embaraços que a gente põe às vezes para os outros é só uma condição física, porque dentro delas, elas estão agindo contrário àquilo que a gente fala. Não é? O último exemplo, tá, Celinha? Eu te entrego. Desligue os celulares. É verdade, desligou o celular, tá bom. Desligou qual celular? Esse aqui não desliga. Eu desligo o material, mas eu estou olhando a palestra, eu estou ouvindo o estudo, mas eu estou ligado naquilo que o celular está acontecendo lá e que eu não estou vendo. Então eu estou desconectado. Entenderam onde que eu quero chegar? Nós temos as liberdades, nós podemos colocar regras, mas a pessoa ela tem que estabelecer um critério para ela. De que, gente, eu não tenho que desligar o celular físico. Não, gente, tem que desligar para não atrapalhar a reunião, lógico. Mas eu preciso entender que eu tenho que me desligar do celular. Não é? É muito mais complexo esse pensamento. E eu termino aqui. Eu deixo para a Celinha agora. Nossa, estou aqui pensando, estou preocupada com o que eu estou pensando, né? Nossa, Daniel, foi muito bom. Te agradeço muito. E eu vou te falar, eu acho que todos nós devemos sair daqui. Seria muito bom que saíssemos e pudéssemos desligar um pouquinho o canal do nosso pensamento agitado para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre as lições de hoje. Porque tem muita coisa que, se a gente conseguir colocar em prática, a nossa vida vai mudar muito. Vai mudar muito. Porque o desligar o pensamento, a gente não consegue. E muitas vezes a gente, só um exemplo, a gente faz uma preparação para uma reunião mediúnica. E como é difícil quando a gente está fazendo um estudo preliminar, uma leitura do Evangelho, as pessoas não ficarem buscando as suas experiências. E com isso a gente percebe que o pensamento não está desligando. Nossa. Porque quando a gente começa a buscar as nossas experiências, não que elas não sejam importantes, mas no momento de silêncio, é silêncio. E nós não sabemos silenciar. Então, foi muito importante essa sua fala para todos nós, e principalmente para aqueles que estão aqui e que fazem parte desses trabalhos mediúnicos mesmo, e a importância de desligar do silêncio do pensamento para que a gente possa estar mais perto do plano espiritual. Isso aí, perfeito. Muito obrigada. Espero que você não demore tanto para voltar, porque você demora tanto tempo e chega aqui é tão rápido, passa-se o tempo rapidinho e a gente fala, meu Deus, muito agora bom. Quando que vai continuar? Muito Vamos esperar a próxima oportunidade. Que Jesus beijo carinhoso na sua mamãe, que Jesus ilumine a todos vocês e continue te inspirando. Muita